Então, quem tem a Bíblia junto, abra lá em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Eu vou ler para vocês o João 10, do 1 ao 18, onde que fala que Jesus é um bom pastor, né? Se andarmos no caminho que Jesus quer que a gente ande, como Ele é o nosso pastor e sempre vai ser o nosso pastor até o último dia, e aqui menciona muitas coisas, eu vou estar lendo primeiro do 1 até o 18 para vocês, e depois eu vou ter um meu estudozinho que eu fiz e vou estar passando para vocês essa parte desse estudo para vocês, tá? Então vamos começar a ler. Ali Jesus diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para que esse porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão a um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não entenderam. Isso são os apóstolos, né? Não compreenderam, no sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Não lhe deram ouvido. Eu, salvo, entrará e sairá e se achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para as reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Então, até ali a gente vai estar lendo e eu vou estar daí no meu estudo, né, passando para vocês algumas referências do que eu peguei. Jesus Cristo, ele fala na primeira parte: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral, né, das ovelhas, mas sobe pela outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguiriam um estranho. Antes fugirão deles, porque não conhecem a voz do estranho. Aí então, João 10, 1, 5, né? Jesus é o nosso pastor, nós somos as ovelhas do seu aprisco, e só temos salvação e segurança nele. Muitos tentam nos tirar do aprisco, e temos que reconhecer a sua voz para não sermos enganados. Conheça cada dia mais o pastor, confie na sua voz. Como vamos fazer para conhecê-lo cada dia mais? É algo que cada um vai entender por si mesmo, através do Espírito Santo. Ali ele está falando de um aprisco, né?
E nesse aprisco ali não são só as ovelhas daquele pastor, tem várias ovelhas. Então isso quer dizer que são várias igrejas dentro desse aprisco, aonde que aquela família, a família de Jesus Cristo, os que foram dados a ele desde o início da fundação do mundo, e os que vão ser buscados mais adiante por ele também, que é do segundo aprisco, né, que estão fora do aprisco, né? Esse povo aí vai ser as ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus chama pelo nome. A gente sabe ali por passagem bíblica que, se eu não me engano, ali no Antigo Testamento fala que antes, no ventre da minha mãe, né, Deus já me chamava pelo nome. Então, Jesus chama as ovelhas pelo nome. As ovelhas têm nome. Cada um que está sentado aqui é uma ovelha do aprisco de Jesus Cristo. Jesus Cristo a chama pelo nome, né, que a gente está aí. Então, a gente tem que se fortalecer cada dia mais em Jesus Cristo, ou cada dia mais em conhecer o pastor. Hoje, a gente pode falar de um pastor nosso, da igreja, né? Nós temos que conhecer cada dia mais o nosso pastor, ouvir mais o nosso pastor, porque o pastor tem os detalhes que a gente precisa. Ele passa a palavra de acordo com o que o Pai, né, no caso a Bíblia, está pedindo para ele passar para nós. Então a gente tem o nosso pastor vivente, como Jesus também é vivo entre nós, tá certo? Não estou dizendo que Jesus é morto, e mesmo meu estudo vai falar isso, né? Que Jesus entregou a vida dele por nós, né? Aí fala o curral e a porta. Segundo a parábola, podemos entender que existe um curral onde, para podermos acessá-lo de maneira devida, precisamos entrar por uma porta. Quem entra pela porta é apenas o pastor e provavelmente as ovelhas que são dele, né? Aquele aprisco lá tem, que nem eu falei, tem várias denominações, várias igrejas dentro daquele aprisco, mas entram as dele, né? No versículo 9, já explicando a parábola que afirma que ele é a porta, sendo assim o curral parece-me uma referência clara à família de Deus aqui na terra, a igreja. Só podemos fazer parte do curral através de Cristo, a porta. E só se entra nessa família se formos suas ovelhas, obedecendo e ouvindo a sua voz. Isso é a voz de Jesus Cristo, né? Note que o curral não é uma referência ao local de reunião, a igreja física, mas sim igreja invisível. As pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, Cristo é a porta para fazermos parte do seu corpo. Então, nós fazemos parte do seu corpo se ouvirmos, se nós termos a intimidade que precisamos ter com Jesus. Se nós não tivermos essa intimidade com Jesus, não vamos fazer parte desse corpo. Aí fala sobre as ovelhas. Nós somos as ovelhas, aquele que Cristo comprou com sangue. Assim como no passado era necessário que as ovelhas fossem compradas para pertencerem a alguém, foi necessário que nós fôssemos comprados por um alto preço para fazermos parte do aprisco do Senhor. Como todo mundo sabe, Jesus foi crucificado, derramou todo o sangue naquela cruz por cada um de nós que aqui se encontra, ou os que ainda vão se encontrar junto com nós, que Deus vai acrescentando da maneira que Ele vai trazendo a pessoa. Porque a rebeldia de muitos não os deixam vir à igreja, mas Deus vai alcançar eles quando eles pararem de resistir ao nosso Senhor, né? Então, eles vão chegar à igreja. Aí fala sobre a outra entrada, né? Eu parei do Senhor, né? Aprisco do Senhor. A referência da ovelha aqui, como disse, é extensa. Podemos falar sobre obediência, sobre conhecer o pastor, ouvir a sua voz, segui-lo e muitas outras características. Esta é uma meditação importantíssima para que entendamos mais profundamente essa parábola, né? A outra entrada, daí então fala da outra entrada. Jesus afirma existir outra maneira de se subir ao aprisco. É que apenas o ladrão entra por essa parte. Parece ser uma referência à maneira como algumas pessoas tratam a igreja. Algumas pessoas tratam a igreja.
de maneira leviana, sem entender sua importância espiritual, considerando apenas como um grupo de pessoas. Sinceramente, esse é um ponto de vista superficial. Mesmo os teólogos mais estudiosos ainda encontraram dificuldade em entender essa referência. Eles ainda encontraram, dificuldade para entender essa referência. Mas tem povo que se acha mais que o outro, que quer ser mais que o outro, e vão estar no meio da igreja, vão estar no meio desse povo. É o ladrão, é a outra entrada. Na outra entrada só vai subir aquele que não vai querer o bem daquelas ovelhas, ou tirar elas da mão de Jesus Cristo, né? Então já adiante fala do ladrão. O ladrão, ele não faz parte do aprisco, mas está próximo, tentando roubar as ovelhas. Imediatamente lembro-me do seguinte texto: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8 diz isso, né? Essa é a referência ao diabo, que eles dão ao diabo, que tenta roubar as ovelhas do aprisco, que tenta se infiltrar na igreja para fazer com que aqueles que não se firmem caiam, desanimem e desistam. O diabo usa de todas as maneiras. O diabo usa uma pessoa, ele pode estar, como Deus coloca o pastor iníquo para pregar para muitos irem para o inferno, que é aqueles pastores maus, ou os mercenários, os ladrões, que isso vai chegar mais adiante, que vai ser eles, Aí então ele coloca como referência clara sobre isso aí, que isso vai acontecer, Então, para o pessoal desistir, para o pessoal se desanimar, para o pessoal não vir mais à igreja. Aí ele bota uma pessoa, às vezes, para brigar com a outra, uma pessoa para discutir com a outra. Aí vem uma mensagem que a pessoa não queria mandar, mas mandou. Aí depois essa pessoa quer tentar, é aquela tal história que quando a gente manda alguma coisa e quer tentar fazer com que aquilo lá se apague, mas não sai às vezes da lembrança da pessoa. Então a pessoa cria uma mágoa, endurece o coração, porque Deus endurece o coração de quem Ele quer e amolece também de quem Ele quer, Então a pessoa cria uma mágoa e vai alimentando essa mágoa. É que nem eu falei, acho que até num comentário, eles alimentam mais Barabás do que Jesus Cristo. Eu acho que foi num comentário de uma postagem do pastor, se eu não me engano. Aí aqui que começa a falar sobre o pastor. Jesus é o pastor, aquele que fala, as ovelhas ouvem, e conhecem sua voz. Ele é aquele que nos guarda do ladrão, nos protege enquanto estamos no aprisco, e que nos guia para fora. Todas essas são referências claras da peregrinação que fazemos nessa vida e da salvação final para onde Ele vai nos levar. Jesus, Ele cuida de nós, desde o nosso levantar até no nosso deitar. Ele vai cuidar de nós até no labor da nossa vida, se nós assim aceitarmos Ele de corpo, alma e espírito como nosso pastor, como diz a palavra, como nosso pastor. Aí Ele vai nos levar às pastagens boas, Ele vai nos levar para fora, para as pastagens boas, Ele vai nos levar para a vida eterna. Essa é uma das conclusões que vem sobre Jesus Cristo, No plano geral, esse é o cumprimento do que Deus começou no Jardim do Éden, quando com Adão e Eva começou a formar uma família, um povo com quem Ele pudesse se relacionar. Passou por Abraão e o povo de Israel, que caiu e não entendeu o propósito. Povo de Israel, E Deus, chegando em Jesus, que formaria um aprisco com quem se relacionaria e os levaria para uma vida eterna com Deus em comunhão diária, onde Adão falhou, o nosso pastor triunfou, Jesus, Nosso Jesus Cristo, Ele triunfou. Aonde Adão e Eva falharam no paraíso, que a primeira queda, foi por Adão e Eva, a restauração foi por Jesus Cristo. Então,
Jesus Cristo, ele triunfou. Daí tem a passagem que fala sobre o porteiro. O porteiro, é aquele que está guardando a porta do aprisco, para deixar passar apenas o pastor. Entendemos que a sua função é não deixar que os que se passam por pastores, mas não são, entrarem no aprisco. Aqui já está dizendo dos falsos profetas, dos falsos pastores, os que vêm para enganar essas ovelhas que vão para uma igreja pura e verdadeira, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma igreja onde que prega de fato e de verdade Jesus Cristo. Então ele vem, esse porteiro cuida para que eles não entrem. A parábola não é tão clara na referência de quem seria essa pessoa. Alguns vão argumentar que esta é uma referência para Deus Pai. Alguns, né? Que permite que as ovelhas passem com o pastor ou não. Outros argumentam que este não é o foco da parábola e não deveríamos nos concentrar nesse ponto. Calvino, em seu extenso comentário sobre o Evangelho de João, não afirmou ser Deus e não se opôs à ideia. Outros comentaristas não comentam essa referência com tanta clareza. Aí fala sobre a voz, né? A voz é um elemento importante nessa parábola. Jesus ensina que as ovelhas ouvem a voz do pastor e ele a chama pelo nome. Isso fala de intimidade com o pastor. Só são ovelhas as que conhece, o que me lembra de outra parábola. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, 11 e 12. Sobre as virgens que não estavam preparadas, as imprudentes, né? Sem um azeite. Então deixaram o noivo. Aí aqui tem a menção da parábola das 10 virgens. Vemos que a parábola das 10 virgens. Vemos que o noivo, dizendo, não vos conheço, ou seja, eram as virgens que não tinham comunhão com o noivo. Assim como as ovelhas que não têm comunhão com o pastor. Não conhecem a sua voz e não são realmente suas ovelhas. Nós precisamos entender que para fazermos parte do corpo de Cristo, precisamos ter comunhão com Jesus. Então, como as virgens imprudentes não tinham comunhão com Jesus, né? Cristo, elas bateram na porta e não entraram. Assim, nós, como ovelhas que queremos ser de Cristo, não tivermos aquela mesma comunhão com Jesus Cristo, nós vamos bater na porta e ele vai falar a mesma coisa para nós, que não nos conhece, porque não vamos ser ovelhas do aprisco de Jesus Cristo. Jesus Cristo está juntando o povo dele. O tempo está chegando, o tempo não é muito longo para Jesus estar voltando. Está acontecendo tantas coisas que a gente vai até se admirar. Estão dizendo que é para vir um frio semana que vem, que o pessoal vai ficar até meio que zonzo, desnorteado, tão frio que vai ficar. Então, né, vai acontecer coisas, e já está acontecendo, e cada vez vai piorando mais, porque melhor não vai ficar, sempre vai ficar mais pior, né? Então, continuando. Eu parei aonde? Ali do pastor? Não, essa referência, né? Disse então ele: vede, não vos enganes, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Lucas 21, 8 é o que diz isso, tá? Veja como Lucas 21 faz uma menção clara da parábola. Em situação a mesma, alguns viriam se passando por pastores, mas não sendo. As ovelhas conhecem a voz do pastor e por eles são levadas para a parte de fora do aprisco. Vinham pastores que não eram os pastores daquelas ovelhas que eram do nosso Jesus Cristo. Só que como as ovelhas conhecem a voz do pastor, elas não iam atrás de outros, né? E muitos falsos profetas já vieram. Muitos vieram e ainda continuam vindo para enganar esse povo, porque eles querem que eles não, né? O diabo quer, né?
que o máximo de gente vai para o inferno. Né? E também a própria palavra diz que não serão muitos que vão ser salvos, né? Então a palavra ela vai se cumprir, né? Aqueles que obedecer e seguir o que Jesus nos mandar, aqueles vão ser salvos, né? Então fala sobre o estranho. O estranho é aquele que tenta passar por pastor, mas não é. Alguns estudiosos vão relacionar esse personagem da parábola com pastores cristãos que não são verdadeiros pastores. Eu creio que mais uma vez veja uma referência ao nosso inimigo, que tenta nos roubar do rebanho, nos atraindo com tentações. As verdadeiras ovelhas do Senhor reconhecem que essa oferta não é algo que Deus nos faria e fogem da tentação. Esse é um ponto que também pode ser explorado com mais cuidado, pois existem muitos ensinamentos importantes aqui. Existem muitos importantes ensinamentos aqui. Tentações, pastores que viriam para tirar, vamos dizer, a pessoa da presença de Deus, os falsos pastores, é claro, né? Os que vão pregar a heresia, os que vão ainda crer que fazer uma campanha é mais vantajosa, onde que eles vão oferecer uma bênção financeira, e o pessoal vai porque quer aquela bênção financeira. Deus manda o espírito do engano para que isso tudo aconteça. Então, muitos vão ser levados por esse engano. Os que não são de Jesus Cristo, as ovelhas que não são de Jesus Cristo, muitas delas vão se perecer. Mas há um tempo também que talvez no meio daquele povo tem um ou outro que vai acordar, porque eles podem estar resistindo a Deus por um tempo. Mas vai ter uma hora que o Espírito Santo vai alcançar essa pessoa e vai trazer junto uma igreja que realmente fala da importância que tem o Jesus na nossa vida. Essas referências da explicação da parábola, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é Jesus, né, dizendo, né? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e as deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata, as dispensa as ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. E eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui, quando ele está falando ali do outro aprisco, ele fala dos gentios. O outro aprisco de Jesus Cristo. Por quê? Ele já tem o aprisco dele, que foi dado desde o fundamento do mundo, que foram dados a ele, que ele está cuidando até nos dias de hoje, que são passagens bíblicas que falam isso. Eu não posso mencionar onde que estão, porque eu tenho que até buscar um pouco mais, né? Então, eu talvez ia me perder dizendo, capítulo tal, versículo tal, né? Mas tem aquele povo que Deus já escolheu desde a fundação do mundo e deu a Jesus Cristo. Tanto os apóstolos também foram dados a ele, né? E ele cuidou deles, né? Então, assim, tem esse aprisco, o segundo aprisco, que são os gentios, que por nós ele morreu na cruz também, né? E tanto é que ele morreu também pelos judeus e pelos gentios para se formarem um só, né? Aí então fala de João, esse aí fala no João 10, 12 e 18, que nós estamos lendo, né? Aí tem o mercenário. O mercenário é aquele que finge cuidar das ovelhas, mas está procurando consigo mesmo, mas está mais preocupado consigo mesmo do que com as ovelhas. Pode ser que falasse sobre os fariseus, que apesar de exercerem um cargo de liderança sobre o povo, não se importavam com ele. Ou seja, talvez a referência mais clara aos pastores de hoje, que não se preocupem com o rebanho. No tempo antigo, pode ser que sejam os fariseus, que mesmo diz isso, né? Que recebiam a coleta e não se preocupava de deixar o povo
ganhar o alimento, ou comprar o alimento, ou dar o alimento para aquele povo. Aqui está falando sobre os pastores de hoje em dia. Menciona pastores de hoje em dia, que estão preocupados mais em encher o bolso, mais em ganhar vantagem em cima das ovelhas, que estão querendo... Olha, eu vou até dizer assim, brilhar mais que Jesus, né? Que eu acredito que tem uns aí que até se botam acima de Jesus, ou de Deus mesmo, né? Se colocam no trono, assim como aquele rei da Babilônia caiu porque se achava mais que Deus. Assim nós temos até, se eu não me engano, pastores que já estão se achando até mais que Deus. Não concordo em várias coisas que Jesus fez. Não concordo na passagem onde que Jesus transforma a água em vinho, eles não concordam. Eu não sei por que esse pastor não concorda, mas ele é Deus, né? Porque se Deus deixou, então ele está acima de Deus. Ele mandou Deus dizer para ele, mas não era para fazer assim. Então tá, vamos deixar quieto para não dizer o nome dessa pessoa, senão fica ruim. Aí tem o lobo. O lobo é a outra referência para o diabo. Aqui diz que é para o diabo, mas pode ser também a referência para esses pastores, né? Mas o diabo vai usar de muitas artimanhas para que isso venha acontecer, né? Que tenta nos tragar do aprisco, nos levando para a morte. Jesus parece ter usado 3 referências diferentes para o mesmo personagem, mas resumiu bem quando disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. O lobo, o ladrão e o estranho me parece ser representações do inimigo. Então, esse inimigo, além de ser nosso inimigo, que é o diabo, né? Ele é o que vai colocar a gente para estar tirando uma ou outra pessoa da igreja. Às vezes, o nosso companheiro de banco é esse que vai tirar nós da igreja. Às vezes, pode ser a nossa esposa, pode ser o marido que vai tirar da igreja, que não vai deixar a pessoa continuar porque não se sente à vontade, aquilo lá não é para mim, essa igreja só fala, né? Já saiu muita gente por causa disso aí, porque não prega mais o dízimo, porque não pede, não faz campanha, não faz voto. Então, estão saindo por causa disso. Aí, continuando, fala sobre o outro aprisco. Claramente, esse outro aprisco é uma referência para o que Jesus faria ao reunir para si todas numa só família, tanto judeu quanto gentios. Os gentios são o outro aprisco, como eu tinha falado. Nós somos gentios. Hoje nós já fazemos parte do corpo de Cristo. Então eu acredito que nós já deixamos de ser os gentios, tá? E já estamos na caminhada para a salvação. Jesus nos fez todos, judeus e gentios, do mesmo rebanho, somos todos igualmente ovelhas do seu aprisco. Cristo, o bom pastor. Não podemos deixar de falar deste eu sou, como vimos no versículo 14, Jesus assim se chama. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e essas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. João 10, né, do 14, 16 ao 18. Jesus, ele tem esse poder de tanto dar essa ovelha ao mundo e tomar ela de volta do mundo. Ou tem ovelhas que se desviam, né, por causa, às vezes, como eu falei, de alguma coisa que aconteceu dentro da igreja, só que elas retornam. Isso é Jesus trazendo elas de volta. Assim como foram tiradas do meio dele, ele traz elas de volta. São ovelhas deles, né? Eles escutam a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não vão se desviar por qualquer coisa.
Aí Cristo se identifica como bom pastor. Isso significa que ele é aquele que devemos seguir. Ele é o nosso pastor que cuida de nós, nos alimenta, de quem dependemos, que nos livra do lobo e nos salva. A referência do bom pastor podia ser entendida claramente por qualquer pessoa ali ouvindo o discurso, uma vez que a maioria estava familiarizada com o trabalho de um pastor de ovelhas ou um pastor bíblico. Muitas pregações, elas começam até tá certo que cada vez que elas são pregadas, algo novo aparece na pregação, mas elas se repetem. Se o povo fosse ovelhas que escutassem a voz do pastor, que obedecessem ele, como ele salva e protege e cuida, não precisava estar escutando duas vezes, uma só vez ia bastar, né? Mas, como as ovelhas são desobedientes e são pecadoras, elas precisam escutar mais vezes o sermão, ou levar mais chicotada, ou mais vezes a espada sendo fincada até na divisão da alma, para que eles venham se redimir dos pecados e possam estar entrando nesse aprisco do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí eu vou... Vejamos algumas características que ele mesmo apresenta sobre si como bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Jesus nos conhece, sabe quem somos, o que fazemos, quais são os nossos pensamentos e intenções. Isso fala sobre cuidado, sobre amor, sobre repreensão que nos é necessária. Isso o nosso pastor Mike também faz. Ele nos repreende quando tem que repreender. Ele puxa a orelha quando precisa puxar. É como um pai quando vai cuidar do filho. Da mesma maneira, Jesus cuidando do aprisco dele, cuidando das ovelhas dele, né? Ele carrega todas as características do verdadeiro pastor da parábola que acabamos de entender. Elas me conhecem. As ovelhas devem conhecer o pastor. Nós precisamos conhecer Jesus profundamente, cada uma de suas características, e o que ele nos pede na palavra, como e por qual motivo nos pede. Conhecer Jesus fala sobre caminhar com ele, carregar o leve fardo que ele nos propõe, estar ao seu lado, ouvi-lo ministrar, vê-lo curar, que Jesus em orações, se elas forem aceitas por eles, ele pode interceder e curar, como ele curou vários, né? Ele disse que a gente podia até fazer maiores maravilhas do que ele fez. Então, se a gente conhecer ele de fato e de verdade, né? Vê-lo curar, conhecê-lo como o Cristo, como Senhor e como Salvador. É ter relacionamento de comunhão integral com ele. Integral não é pão, tá? Integral. É todo dia, diariamente, em todos os momentos. Orar para ele em todos os momentos. Ao mesmo tempo que hoje em dia podemos fazer isso de diversas formas, não existe uma fórmula mágica sobre como fazer. Não é só ler a Bíblia, não é só ir à igreja, só estudar, só orar. É a reunião de tudo isso e mais. É se submeter verdadeiramente, ouvir a sua voz e ser guiado por ele. Aqui diz claramente que Jesus acima de tudo, o Deus, né, no caso Deus Pai, Deus Filho acima de tudo e mais nada. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele se entregou por nós.
Ele deu sua própria vida para garantir que as ovelhas fossem salvas. Ele não olhou para a sua importância diante das ovelhas, ou para a sua posição. Ele, de bom grado, escolheu entregar a própria vida para que as ovelhas fossem poupadas. É isso que apenas um bom pastor faz. Ele dá a própria vida. Um ponto importante é que a vida de Cristo não foi tomada dele. Ele mesmo a deu. Jesus Cristo não foi assassinado. Jesus Cristo não, né? Ele deu a vida naquela cruz. Ele morreu naquela cruz, mas ele não foi assassinado. Ele entregou sabendo da vitória que aconteceria. A vitória da cruz não foi do inferno ou do inimigo. A vitória é de Cristo, que voluntariamente se entregou para nos salvar. Após isso, ele toma de volta sua vida para si, ressuscita, aparece para muitas pessoas e sobe ao céu, onde tem o seu lugar no trono. Ele não foi assassinado nem derrotado. A morte foi uma parte da trajetória de vitória do nosso Senhor. Ele é soberano sobre nossas vidas, sobre nossa criação, sobre a nossa morte e sobre tudo que existe. Por isso podemos ter esperança e fé nele, pois ele é Deus que vive e reina para todo sempre. Ele não está morto. Ele não é uma lenda. Ele não é uma história inventada por homens. Ele é o Rei que vive. Jesus Cristo, então, não é inventado. A Bíblia não é uma história, um conto de fábula. A Bíblia é Cristo Jesus sendo anunciado desde o início até o final da Bíblia. E aonde que nós, como ovelhas, deveríamos e devemos seguir com apreço, com dedicação, com todos os argumentos necessários para ser um bom cristão, ou um salvo. Senão, a gente vai perecer, como muitos vão perecer sendo enganados pelos falsos pastores, através do diabo, por membros da igreja, porque vão ser usados para tirar gente da igreja. Nós podemos ver uma igreja que fala sobre Jesus Cristo. Ela não é cheia. Ela é cheia de bancos vazios. Ela não é cheia de membros, mas de bancos vazios ela é cheia. Mas os poucos que se encontram dentro dessa igreja são os salvos. Acreditamos e levamos piamente que são os salvos. Sejamos ovelhas e ouvimos a voz do nosso pastor. Tudo que Jesus Cristo tem para nós, a gente tem que obedecer. Tudo que ele mandar a gente fazer, a gente tem que fazer. Tanto Maria falou, faça tudo o que Jesus mandar. Ela não disse, faça o que eu mandar, faça o que Jesus mandar. Isso foi nas bodas, né, do casamento lá. Quando ele transformou essa água em vinho, que esse cidadão disse que foi uma bobagem ele ter feito. E então, gente, a palavra que eu tinha para deixar para vocês, ou que Deus me mostrou durante essa semana, que eu bati cabeça, né, foi essa. Mas espero que vocês tenham entendido. E se não entenderam, a palavra está aí para mostrar para vocês o real motivo de que cada um está aqui dentro dessa igreja. Ou aonde que cada um quer chegar. Eu acredito que não tem ninguém aqui que quer buscar riquezas terrenas, e sim riquezas eternas. Eternas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, é essa palavra que eu tenho a entregar para vocês, e vamos seguir o nosso pastor, o nosso agora pastor, que é um pastor verdadeiro bíblico, e damos uma salva de palmas para Jesus, porque ele merece,